Meu nome é Rosângela Russi, eu tenho 40 anos, eu nasci num lar católico, cresci nesse meio de religiosidade, fui batizada quando criança, passei pelo catecismo, tinha uma vida assim dentro de casa, problema com alcoolismo, no caso do meu pai, que era alcoólatra, então assim, eu via muitas brigas dentro de casa, por conta do álcool ele agredia a minha mãe, então eu presenciava essas coisas desde criança. Eu não queria ser como o meu pai, assim, né, em questão, assim, de alcoolismo. Eu via aquela agressão, assim, eu achava um absurdo, né, a gente sofria com aquilo. Então, assim, por exemplo, a minha mãe, ela passava por aquelas dificuldades e ela acabava descontando na gente. Então, eu não queria, né, ficar naquela situação. O que eu não queria era ser como eles. Então, quando eu fui crescendo, tudo que eu não queria ser, eu comecei a ser. Porque aos 11 anos eu fui para minha primeira balada. Então, ali eu já comecei a fazer documento falsificado, porque era uma criança, né? Naquela época tinha as matinês e eu já ia me enfiando naquele meio. Então, ali que eu comecei a conhecer o mundo da bebida também. E aquilo foi se tornando uma coisa rotineira. Todo final de semana eu saía para fazer justamente o que eu não queria fazer, que era ir para o caminho do álcool. E nessa fase aí, na escola, eu queria estar enturmada, né? Então tinha aquele pessoal que já usava droga, algum tipo de droga, e eu comecei a experimentar. Não cheguei a ter vício em outras drogas, não, mas eu cheguei a experimentar cola, maconha, e o meu problema maior mesmo era quando eu ia para uma balada, porque nem de cerveja eu não gostava, eu já ia logo para quente, né? Que a gente falava assim, as bebidas mais fortes já para ficar bêbada logo, já ficar alterada logo. Eu sempre me envolvia com muitos rapazes, assim, e sem critério nenhum. Então, assim, quem aparecesse, eu tava ali ficando. E o primeiro namorado, como ele me traiu, então, aquela primeira situação me fez com que todos os outros eu viesse a trair também. Então, com isso eu vinha sofrendo, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu me entregava, muito jovem, eu não tinha aquele retorno que eu esperava que ia ter, que a pessoa ia ficar comigo e aquele reconhecimento, eu não ia ter isso, né? Porque eu estava me entregando ali para qualquer um. Teve um momento que a minha família passou, nós passamos de muita dificuldade financeira, em situações assim, da minha mãe sair para fazer venda de qualquer produto, por exemplo, um pano de prato, se a pessoa não pudesse comprar aquele pano de prato, ela pedia para trocar por alguma coisa para levar para casa. Tipo assim, não era normal aquela situação financeira que a gente estava vivendo. Ele trabalhava, eu trabalhava, ela trabalhava e a gente não tinha as condições, né? Então, ela percebeu que tinha alguma outra força contrária, que tudo que a gente fazia estava dando errado. Então, foi quando a gente resolveu buscar uma ajuda. Quando eu cheguei na igreja, eu achei estranho a cruz vazia, achei estranho a igreja vazia, sem nenhuma imagem. Achei estranho não ter que pagar o estacionamento, porque eu achei que pagava na Universal. Então, assim, tudo eu estranhei. Só que a reunião eu gostei, porque a forma como foi feito era como se fosse uma palestra, assim, e ele abordou tudo que eu estava passando, tudo que a gente estava passando. E eu fui me identificando com cada coisa que ele foi falando. Como foi diferente de tudo que eu já tinha visto e pensado sobre igreja evangélica, eu vi que tinha um lugar que me acendeu, na verdade, uma esperança, né? Eu vi ali que tinha uma esperança, que tinha um lugar que era fácil de entender a palavra de Deus. Porque, embora eu fosse religiosa, eu lia, então, a Bíblia em casa, só que eu não entendia. E ali, tudo que ele abria, que ele falava de forma muito simples, eu entendia. Então, eu falei, vou voltar. Na reunião de sexta-feira, por exemplo, eu consegui me libertar daquele desejo de estar sempre envolvida em alguma festa, daquele sentimento, assim, de você ter que se entregar para alguém para se sentir valorizada. E frequentando as reuniões, eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo. Então, o batismo nas águas eu já tinha feito, já tinha me voltado para Deus. Teve uma reunião que eu ouvi uma moça falando do meu lado em uma oração que ela amava o Espírito Santo, amava a Deus. E ela dizia, meu Deus, eu te amo, na busca. E eu ouvi, né? Eu estava do lado dela.
E eu achei aquilo interessante, porque ela falava como eu falava para um namorado antes, como eu falo hoje para o meu marido. Mas eu achei aquilo interessante porque ela estava se declarando para Deus. E ali eu tive vontade de fazer uma oração assim: Deus, um dia eu quero dizer que eu te amo, mas realmente te amando. Então ali eu fui sincera diante de Deus, porque eu já estava aprendendo a falar com Deus sem usar uma reza, falar realmente do que estava dentro de mim. Então foi quando eu realmente coloquei toda a minha força. Teve uma quarta-feira especial que eu já fui para a igreja focada realmente em falar, em pedir para Deus o Espírito dele. Olha, mas eu busquei a Deus com tanta força que eu achei que fosse arrancar Deus do céu, assim, eu falava assim, meu Deus, eu não saio daqui sem essa certeza. Porque toda vez que o pastor lá na hora da pregação perguntava quem tem a certeza da sua salvação, vinha aquela dúvida. Só que eu não parava para pensar por que eu tinha aquela dúvida. Então, naquela quarta-feira à noite, eu tive essa certeza. Eu saí e perguntei para Deus quem eu era até ali, se eu já estava fazendo. E ele me falou, você estava como os discípulos, do meu lado só. Assim, só seguindo Jesus, mas eu não tinha ele dentro de mim. E hoje eu posso falar para Deus que realmente eu amo, né? Como eu tinha falado para ele naquele dia, que eu queria um dia dizer isso com essa certeza. E hoje eu sei que eu amo ele, de verdade. Hoje a minha casa, ela é totalmente diferente daquilo que eu tive na infância. Não tem agressão, muito pelo contrário, tem companheirismo. Meu marido é um homem de Deus, eu tenho um filho que é uma bênção. A gente faz o trabalho, a gente serve a Deus, todos, né, nós estamos na presença de Deus. Através de um jornal que trouxe meu pai, que trouxe a minha mãe e depois toda a minha família, que hoje eu vejo que eu estou aqui com o mais importante, que é a minha salvação, que é essa garantia que eu tive quando eu recebi o Espírito Santo.